Imagine uma empresa que vendeu 44% mais asfalto para estradas, viu o lucro disparar quase 50% nesse mesmo segmento, e ainda aumentou em 24% a sua capacidade de gerar energia solar. Tudo isso em apenas 3 meses. Essa empresa é a francesa Rubis, e ela acaba de divulgar o relatório de atualização do primeiro trimestre de 2026. Números tão surpreendentes que movimentaram as mesas de análise do Goldman Sachs, Bank of America e Oddo. Neste vídeo você vai entender por que esse resultado vai muito além do que os olhos veem, e principalmente, quais são os riscos que pouca gente está comentando, sem termos complicados, na linguagem mais direta possível. Este é o canal A Voz do Balanço, e já fica o recado, esta análise não é recomendação de compra. Fique comigo, porque esse vídeo pode mudar a maneira como você enxerga o setor de energia. Para quem não está familiarizado, a Rubis é um grupo francês com operações em 3 continentes, Caribe, África e Europa. Ela atua em 3 frentes principais: distribuição de gás de cozinha, o GLP, combustíveis para postos, aviação e grandes clientes, e betume, que é o derivado do petróleo usado na pavimentação de estradas. Além disso, a companhia acelera na produção de eletricidade renovável, com centenas de painéis solares e projetos eólicos. O documento analisado é o Rubis Q1 2026 Trading Update, a atualização de negociação do primeiro trimestre, publicada em 5 de maio. Não se trata do balanço completo, mas de um termômetro essencial com dados de volume, margem e tendências. Agora, vamos aos números que realmente fazem a diferença para o investidor. A tabela resumo impressiona. O volume total vendido subiu 12% em relação ao mesmo período de 2025, atingindo 1.768 mil metros cúbicos. Mais relevante ainda, a margem bruta, o lucro antes das despesas operacionais, ou seja, o dinheiro que sobra após deduzir o custo dos produtos, saltou 13% de 219 milhões para 247 milhões de euros. A margem unitária, que mede quanto se ganhou em cada metro cúbico, cresceu 1%. Isso indica que a Rubis não apenas vendeu mais, como conseguiu ganhar um pouco mais em cada operação, mesmo com ventos contrários no câmbio e na concorrência. É o retrato de uma execução eficiente. Mas cada tipo de produto conta uma história bem diferente, e é aí que a mágica acontece. O GLP, aquele gás de cozinha e aquecimento, é a base da rentabilidade. No primeiro trimestre, o volume subiu 5%, puxado por Europa e África do Sul. A margem bruta avançou 9%, e a margem por unidade cresceu 4%, um número excelente nesse segmento. Isso foi alcançado mesmo com a exclusão de algumas operações de revenda de gás sem marca, que o relatório retira da base de comparação. Ou seja, o negócio principal de gás está mais saudável e traz receita recorrente, porque é essencial no dia a dia das pessoas. A estratégia de apostar em regiões onde o gás é visto como energia de transição, como no norte da Europa e no interior da África, mostra consistência e segurança. Os combustíveis para veículos, aviação e clientes comerciais tiveram um aumento de volume de 10%, um crescimento robusto. O destaque veio do varejo no Caribe, da aviação nas ilhas turísticas e do Haiti e Quênia, onde houve até estocagem preventiva antes de subidas de preços no fim de março. Contudo, a margem por unidade caiu 2%. Os vilões, o câmbio euro/dólar, e a pressão por preços mais baixos em diversos mercados. Ainda assim, a margem bruta total subiu 8% porque o ganho de escala compensou. O recado é claro, a demanda está forte, mas é preciso monitorar essa compressão das margens, que pode apertar se a briga por clientes esquentar ainda mais. E agora o ponto que fez todos os analistas reverem as projeções: o betume. É o asfalto usado em rodovias, pontes e obras. O volume disparou 44% na comparação anual, e a margem bruta explodiu 49%, saindo de 21 milhões para 32 milhões de euros. A margem por unidade subiu 4%, evidência de que a empresa conseguiu repassar custos. O segredo? A entrada forte na Europa, somada a um desempenho excepcional na África, com destaque para a Nigéria. A Rubis está colhendo um investimento em um nicho que pouca gente acompanha, e a tendência de gastos com infraestrutura segue firme nos países em desenvolvimento, o que dá fôlego adicional. Longe de ser apenas uma empresa de combustíveis fósseis, a Rubis acelera na eletricidade limpa. A capacidade instalada de geração renovável chegou a 666 megawatts-pico, salto de 24% em 12 meses. A carteira de projetos garantidos, aqueles com licenças e conexão à rede já asseguradas, cresceu 32%, mostrando um futuro cada vez mais verde. Já a divisão de suporte e serviços, que faz logística e transporte,
teve queda de 7% nas vendas a terceiros, mas é um recuo positivo. A empresa usou mais esses serviços para atender a própria demanda, principalmente no escoamento do betume. Menos receita externa, porém mais valor interno gerado. A administração reafirmou as projeções. O EBITDA, a geração de caixa operacional, antes de juros, impostos e depreciação, deve ficar entre 740 e 790 milhões de euros no ano. Para chegar a esse número, a empresa considera duas premissas principais. A primeira com câmbio estável de 1,13 dólar por euro. A segunda que o efeito contábil da hiperinflação na Argentina, sim, a Rubis também opera lá, seja igual ao de 2025. Vou explicar melhor esse ponto. Em países com inflação muito alta, as regras contábeis obrigam as empresas a corrigir seus números para refletir a perda de valor da moeda local. Quando a Rubis diz que espera o mesmo efeito de 2025, ela está afirmando: contamos que a crise inflacionária argentina não piore a ponto de bagunçar nossas contas. Se a inflação disparar além do previsto, o ajuste contábil pode ser maior, reduzindo o lucro reportado em euros. É um risco que o investidor precisa conhecer. Regionalmente, a empresa espera no Caribe a continuação da retomada no Haiti, mas com um mix de produtos que pode reduzir um pouco as margens. Na África, mais betume e melhora nas margens do varejo. Na Europa, o betume estreia com volumes altos e margens um pouco mais finas, enquanto o gás pode ter uma leve desaceleração, e a aposta em eletricidade renovável só tende a acelerar. Para enriquecer a análise, separei o que 3 casas de peso disseram sobre esses números. O Goldman Sachs manteve recomendação de compra, com preço-alvo de 34 euros, exaltando a força do betume e a resiliência do gás. O Bank of America foi mais cauteloso, posição neutra e alvo de 28 euros, apontando os riscos cambiais e a pressão nas margens dos combustíveis. Já o do BHF, especialista europeu em empresas de médio porte, reiterou superar o mercado e elevou o preço-alvo para 31 euros, destacando as renováveis como gatilho para a reavaliação dos papéis. 3 visões diferentes, mas todas atentas à execução impecável do trimestre. Com base nas projeções fornecidas, fizemos uma simulação simples. Pegando o ponto médio do EBITDA esperado, 765 milhões de euros, e aplicando um múltiplo de 8 vezes, valor comum para empresas do setor com esse perfil, e descontando a dívida líquida de aproximadamente 1,5 bilhão de euros, chegamos a um valor de mercado que, dividido pelo número de ações, dá cerca de 29 euros por ação. Na época do relatório, em 5 de maio de 2026, a ação girava em torno de 26,50 euros. Isso sugeriria um potencial de alta de 9%. Mas fica o alerta, essa é uma conta didática, que não incorpora riscos regulatórios, variações no petróleo ou choques cambiais repentinos. Reforço: não é recomendação de compra. E assim fechamos a análise do relatório de atualização do primeiro trimestre de 2026 da Rubis, uma empresa que mostrou força no asfalto, consistência no gás e aposta crescente no sol, mas que também enfrenta a pressão do câmbio e da concorrência nos combustíveis, além de precisar monitorar de perto a situação da Argentina. Se você gostou desse formato sem complicação, convido a explorar a playlist do canal A Voz do Balanço. Temos análises completas de outras gigantes europeias, como a Engie, matriz francesa de energia, e a ASML, líder holandesa em tecnologia de chips. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, toda decisão de investimento exige calma e, de preferência, o acompanhamento de um profissional. Até o próximo!